Beleza, última parte do Fuja, vamos falar de testes de aderência. Qi quadrado, Kolmogorov, Smirnov e vamos falar de correlação, coeficiente de correlação. Teste de aderência, o que é isso? Você tem um modelo, você tem algo para ser espelhado, você tem algo de referência e você quer testar se os dados estão aderentes a essa referência. Então, você sempre vai ter, por ter um modelo, uma referência, você vai ter um valor esperado para algo. E como você tem os seus dados, você vai ter um valor observado para algo. O que é esse algo? Vai depender do problema. Eu vou mostrar o problema agora. Um dos testes de aderência, existem dois que a gente vai falar aqui. Um deles chama-se Qi quadrado, que é baseado numa distribuição chamada distribuição Qi quadrado. O outro é um teste KS, chamado Kolmogorov-Smirnov. E ele é um teste também de aderência, mas que daí vai ter um outro jeito de fazer o problema, um outro jeito de resolver. Então, eu vou primeiro falar do teste Qi quadrado e depois do Kolmogorov-Smirnov. No teste Qi quadrado, como um bom teste de hipóteses, como qualquer outro teste de hipóteses, você pode tratar o problema como um valor amostral e um valor de barreira. E nesse caso, é uma estatística de teste chamada Qi quadrado amostral e uma Qi quadrado de barreira crítica. De tal forma, né, que quando você tiver um valor crítico, quando você tiver uma amostra maior que o crítico, você vai rejeitar o teste. Então, a ideia aqui, né, dada a distribuição que você tem e o teste, é ver se ele cai, né, na região de rejeição. Deixa eu até já ver aqui, ó. Pronto, é isso mesmo. Eu vou dar um exemplo de Qi quadrado que você consegue fazer com intuição, só com interpretação. Podem ter alguns testes assim que caiam na sua prova, pode ter um teste dos 10 que vai cair, um exercício, né, dos 10 que vai cair que cobre esse conceito. Como que funciona? O valor da sua amostra, né, para você ter que deduzir na hora, ele é o seguinte, uma questão pode ser dessa forma, você calcular o Qi quadrado amostral na mão e já ter que meio que inferir o que é um esperado. Né? Eu acho que não vai cair dois exercícios que você tem que inferir dessa forma que eu vou mostrar agora. Você vai ter 10 elementos, por exemplo, 10 resultados, você vai ter 10 observações e vai ter 10 valores esperados compatíveis, cada um com o que você observou. Você vai fazer observado menos esperado e elevar isso ao quadrado. Então, tem um valor do primeiro elemento lá, observado, primeiro elemento esperado, eleva ao quadrado. Subtrai os dois e eleva ao quadrado. E divide como se fosse uma ponderação pelo que era esperado. Este é um termo. Aí, como você tem 10, né, 10 elementos, eu estou tudo aqui, você vai somar esses termozinhos e isso vai ser o seu Qi quadrado amostral. Já o valor crítico vai ser você pegar na tabela daqui quadrado com n menos 1 graus de liberdade e a significância do seu teste. Essa é a ideia. Então, por exemplo, se o seu nível é 5% de significância, deixa eu até ver, ó, nível de 5% do exemplo, o valor daqui quadrado que você tem que pegar aqui vai dar 11,07 quando você tiver n igual a 6. Mas é a mesma coisa aqui. É um valor dado o número de elementos que você tem, n menos 1, e o nível de significância. Beleza. Vamos ver o exercício que eu acho que se cair, vai cair um exercício só desse tipo. Considere que um dado é lançado 600 vezes. Os resultados são expostos na tabela abaixo. Resultado da face do dado igual a 1. Aconteceu 92 vezes. 2, 121. 3, 95. 4, 89. 5, 101. 6, 102. Um dado, aí deseja saber ao nível de 5% se o dado pode ser considerado honesto ou não, a partir dos resultados observados. Pô, beleza, eu tenho os observados aqui. Eu tenho x igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, e para cada um deles eu tenho um valor observado. Observado 1 é 92, observado do segundo elemento é 121 e por aí vai. O que é o esperado? Esse é um problema de interpretação seu. Interpretação é um dado honesto, vai ter 1/6 de chance para cada face. Então, se eu lancei 600 vezes, não ao acaso, 600 é um número-chave, eu esperaria que desse 100, o número 100 de esperado em cada um desses
XI aqui. Entendeu? Esse é um exemplo que você teria que interpretar. Então, um dado honesto teria probabilidade igual a 1/6 para cada face. Como foram 600 lançamentos, a gente tem... Aí, ó, você vai completar, ó. Observado 92, esperado 100. E aí, 100 para todo mundo, nesse exemplo. Pode cair um exercício que você tem aqui, tirar o valor esperado desse tipo de abordagem. Observado menos esperado, menos 8. Eleva ao quadrado. 8 vezes 8. Divide por esperado 92. Se você fizer isso, vai dar 0,64. Beleza. Observado menos esperado, ao quadrado, divide pelo 100, 4,41. Por aí vai. Você vai fazer, então, para o primeiro exemplo, vai ficar lá o 64, né? 8 vezes 8 que a gente falou, só que você vai dividir por 100, 0,64. O segundo vai ser 21 ao quadrado. Vai dividir por 100, vai dar 4,41. Por aí vai, faz todos esses. O Qi quadrado amostral é somar essa galera toda aqui, da última coluna. A hipótese nula é o dado é honesto, a hipótese alternativa o dado não é honesto. Qi quadrado amostral 6,56 é o que dá a soma disso aqui. E o Qi quadrado crítico, né, a barreira, ela é 11,07. Então, como o meu Qi quadrado não passou a barreira, eu não rejeito H0. Ou seja, eu não tenho, né? Não tenho, faltou até aqui. Não tenho, né? Evidências estatísticas para afirmar que o dado seja desonesto, né? Não seja honesto. Eu não tenho evidências para falar que ele não é honesto. A um nível de 5% de significância. Essa é a ideia. Qi quadrado crítico é da tabela Qi quadrado. Como é que você pegaria esse Qi quadrado crítico? Eu tenho 6 resultados, né? 6 observações. Esse Qi quadrado vai ser da tabela Qi quadrado com 5 graus de liberdade, n-1, e os 5%, beleza? Aí você tem que bater certinho, ver qual tabela Qi quadrado que cai no seu formulário e ver como fazer essa batalha naval, né? De 5 graus de liberdade com 5% de significância, vai bater lá esse número que é 11,07. Show? Exercício 1 de teste Qi quadrado. Outro exercício que eu acho que é bem mais, não só provável, mas é o mais aplicável aí o tempo todo, é de tabelas de contingência. Então, eu vou mostrar aqui porque está no exercício, eu prefiro que vocês vejam o vídeo também, os vídeos de teste de aderência da Qi quadrado. Então, lá no finalzinho da nossa playlist, ó, vou ver se ele ainda carrega aqui, vamos ver. Tá depois de a nova, teste de aderência, ó, cadê? Aqui, ó, aula 39, aula 38. E esse teste de aderência que está no YouTube é da Qi quadrado, né? E aí, basicamente, é o seguinte, você tem uma tabela de contingência. Então, você tem linhas e colunas. Então, esse é um problema, né, que você também vai usar esperado e observado. E eu vou te ensinar como fazer o valor esperado. O problema comum no teste de aderência é testar a efetividade de certos medicamentos em pacientes. Seja um ensaio medicinal na qual são testados o princípio ativo e um placebo. Então, tem gente que tomou o princípio ativo e melhorou, tem gente que tomou o princípio ativo e não melhorou. Tem gente que tomou o placebo e melhorou, tem gente que tomou o placebo e não melhorou. Qual que é a efetividade, né? O que eu quero testar? Eu quero testar se há diferença entre tomar o princípio ativo e o placebo. Eu quero testar a efetividade do medicamento. E aí eu posso conduzir um teste de independência, a gente chama teste de independência em tabela de contingência, ou um teste de aderência mesmo. Não, o teste Qi quadrado é isso. Como que eu faço? Ao nível de 5% de significância, e com base nos dados, eu posso dizer que o remédio funciona? Aí olha como você tem que fazer. Você vai pegar a tabela, então tinha lá, placebo e princípio, eu vou somar quem tomou o princípio ativo, quem tomou o placebo, vou somar quem melhorou e quem não melhorou. Só vou aumentar as células ali da minha tabela, eu vou fazer as somatórias de linhas e de colunas. Num segundo momento, o valor esperado, ele é calculado da seguinte maneira. Número total, que daí vai estar aqui, né, que é somar todas as células, todos os pacientes que foram envolvidos no estudo. Número total. Eu vou pegar
número da linha I dividido por N. Então, o valor esperado numa linha I coluna J, por exemplo, para esse termo 35, foi um observado. O que seria o esperado nele se as coisas fossem iguais, se o princípio e o placebo fossem iguais? Você teria que pegar a proporção NI da linha, 108, por 168, multiplicar pela proporção da coluna. Deixa eu só dizer aqui, pronto. Pela proporção da coluna e multiplicar tudo isso por N. Aí, como tem N duas vezes aqui, né, na fórmula, um deles vai embora. Então, olha como é que ficaria. O primeiro termo observado foi 35. O esperado dele, ele é o que deu naquela linha, aqui, ó, 108, vezes o que deu na coluna, 63, dividido pelo total, 168. Pronto. E aí isso dá 40,5. Então, o observado, para quem tomou placebo e melhorou, foi 35. O esperado era 40,5. Aí você vai fazer isso para todos os elementos. Aí você vai construir a tabela com pessoas que tomaram placebo e melhoraram, observado 35, esperado 40, 40,5. Pessoas que tomaram princípio ativo e melhoraram 73, era esperado 67,5. Se fossem igual, o esperado é se não tivesse diferença entre tomar o princípio e o placebo. E aí você tem também, ó, 28 e 22,5, 32 e 37,5. Você vai fazer agora a mesma coisa. Então, eu tenho quatro elementos, né? Quatro células aqui da minha tabela com observado e esperado. Então, ó, observado em 1, 30, aqui era 35, né? Vou até conferir se a conta eu espero que esteja certa. Eu acho que tá, eu acho que só a transcrição que não tá. Mas seria 35 menos 40,5, observado menos esperado, ao quadrado dividido pelo esperado. Faz isso para todos os termos e você tem, então, Q quadrado da amostra. O valor crítico vai ser Q quadrado, nesse exemplo aqui, de 1. Aí aqui, quando é tabela de contingência, você tem que fazer dessa forma, tá? De 1 a 5%. É um outro jeito de fazer. Quando é tabela de contingência, você tem que fazer esse 1, porque você tem duas condições diferentes. E aí vai dar 3,84. Aí, nesse caso, eu não rejeito H0, porque o meu amostral deu 3,35, o meu crítico deu 3,84. Não passou da barreira. Então, para aqui quadrado, isso aqui está fora. Não dá para dizer que há diferença entre princípio ativo e placebo. Não tem evidência estatística para afirmar que o princípio ativo é eficaz, com 5% de significância. Beleza? Teste de aderência com o Q quadrado. Tudo bem até aqui? Boa. Vamos então. Não entendi de onde veio o cálculo dos valores esperados. Existe um modelo por trás disso, baseado nas frequências que aparecem. Então, eu não vou conseguir te fazer a dedução matemática, mas eu preciso que você internalize, pelo menos agora, né, uma semana antes da prova, como calcular isso aqui. Ele vem do número total, N, e vem das frações da linha e da coluna. Então, essa célula aqui, deveria ter 108 sobre 168 vezes 63 sobre 168, tudo isso multiplicado, essas duas frações, né, multiplicadas por 63, ou multiplicadas por 168. Isso é o valor esperado. Isso aí tá assim, baseado em que princípio e placebo, se eles fossem iguais, seria esse número que deveria dar ali. É análogo, não é igual, mas é análogo ao 1/6 que a gente tirou dos dados. Só que não é tão direto, por isso que eu botei a fórmula. Entendeu? Eu nem sei se é tão difícil a dedução, viu, Eduardo? Mas assim,
ela não é direta. Ela não é direta. Então, eu também já não trago, porque esse é um dos exercícios que cai. Então, eu prefiro já passar ele como formulinha nesse caso, tá? Se você quiser qualquer coisa, manda e-mail lá que a gente deduz. Tá bom? Vamos pro último. Ó, aí eu vou resolver na quinta que vem, eu vou tentar até gravar os vídeos antes, como caiu na prova, ó, a mesma coisa, tinha uma tabela e tinha linhas e colunas, aí o esperado é a taxa da coluna vezes a taxa da linha dividido pelo total, né? E aí é a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Então, então já ajuda, né? Beleza, eu vou resolver isso mais para frente, não vai dar tempo agora. O que eu vou mostrar agora é esse daqui, que tem pouco exercício que eu vi disso em provas, mas falaram que vai cair. Então, eu peguei um dos exercícios que me mandaram e resolvi fazer ele aqui, eu vou comentar com vocês. É o teste de Kolmogorov-Smirnov. Como é que funciona? Ele tem a mesma abordagem do que quadrado. Você vai calcular uma coisa observada e meio que o esperado. Aqui, esse teste é para testar distribuições de probabilidade. Então, eu tenho meus dados, minha amostra aqui com esses elementos todos, e aí eu ordeno eles, né? Esse aqui é a minha amostra, beleza. Aí eu ordeno ela em ordem crescente. Então, eu tinha essa amostra toda aqui, ó, 25.4, 27, 27.3, 27.8, por aí vai. E aí eu ordeno em ordem crescente, ó. 25.4 é o menor, 33.5 é o maior. Aí eu calculo, né, o tal do SX. Cada pontinho desse está associado a um S, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui 10 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou testar se isso segue uma distribuição, se eu não me engano, nesse caso é normal do exercício. Então, eu tenho 10 elementos. Eu vou fazer 1 até 10 e dividir pelo 10. Eu vou ver as frações, ó. O primeiro elemento, ele corresponde ao o percentil 10%. Ele é o primeiro de 10, é o 0,1. O segundo de 10, 0,2 e por aí vai. Até aqui sem problema. Aí eu vou calcular o esperado. Eu tenho na minha amostra, então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 até o 1. Exemplo bem bonitinho. Aí eu vou calcular o que seria esperado numa distribuição normal para o 0,10. Ok? O 0,10 eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a distribuição normal e falar o seguinte: eu tenho uma normal com média 30 e desvio 2. Esse é o que o enunciado me passou. O 25,4 é um número que eu obtive. Ele é 0,1 no meu valor observado. O esperado seria eu pegar o seguinte, vou até desenhar aqui, que eu acho que é melhor. Tirar tudo aqui. Pintar de branco de novo. Você vai fazer o seguinte: teste com o teste de KS, como Gorov-Smirnov, se minha distribuição é normal. Tem lá uma distribuição, ela tem média 30, essa é a média que ele está falando para a gente testar, né? Média 30. E 2 de desvio padrão. Então, o desvio, se eu pegar na metadinha aqui dela, no ponto de flexão, é 2. O primeiro ponto amostral que eu tinha é o 25,4. 25,4. Vou botar aqui. Quanta área tem até ele? Essa é a pergunta esse é o esperado. Então, qual é esta área aqui, ó? Esta é a pergunta. Qual é esta área aqui? Na minha amostra, ela era o 0,1, era 10%, né? Numa normal mesmo, qual é essa área? Como que você faz isso? Com programação, que eu quis resolver, eu recebi esse problema há pouco tempo, eu já falei, olha, dado uma amostra com o número 25,4, média 30 e desvio 2, ele vai calcular isso aqui, 0,0107, que seria o 10,72%. Mas você lá na hora da prova, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que normalizar isso aqui, então você vai... Como é que normaliza? Você vai ter a Z lá, né? Você tem que descobrir
quem é 25,4 em normal padrão. Então, você vai pegar 25,4, subtrair 30 e dividir por sigma raiz de n, não é isso? Você vai dividir pela questão do desvio, você vai normalizar. Normalizou, aí você vai achar um z. Eu não sei qual que é o número disso aqui, mas é um z. Este z você vai botar ele na tabela e obter a área do gráfico. E aí, como eu já deixei aqui pronto, eu prefiro que você faça o problema e depois mande no e-mail, enfim. No e-mail é bom que vai para mim e vai para a Elisa. E a gente consegue responder vocês. Você vai ter que chegar numa área como 10,72 ou 10,7, alguma coisinha aproximada, porque você está numa tabela da prova. Faça com a tabela da prova, estou querendo que você entenda o raciocínio. Eu fiz isso para o primeiro elemento, 25,4, eu vou fazer para o segundo, 0,0668, eu vou fazer isso para todos. Eu vou fazendo a área que está desde o menos infinito até aquele número. O meu valor é 30,6, o meu valor 33,5, ele era o 1 da minha amostra, e ele é o 96% lá do esperado. Aí eu vou fazer uma coisa que é tranquila, eu vou fazer a diferença do valor que eu tenho na normal padrão com o da minha amostra. Fazer esse daqui menos aquele. Esse é o que eu vou chamar de diferença desinho. Eu vou ter vários desinhos. Eu vou fazer também a diferença defasada, que é este número com 1 atrás. Então, este primeiro número menos o zero. O segundo da normal padrão com o primeiro da minha amostra. O terceiro da normal padrão com o segundo da minha amostra. E por aí vai. Então você vai fazer as diferenças 1 para 1 e as diferenças modelo menos 1 no esperado. E aí, como você tinha começado em algum número, você vai começar pelo zero. Aí você vai pegar de todos estes números, são 9 diferenças aí, 10 diferenças, você vai pegar o máximo em valores absolutos. Isso é a sua estatística de teste. O máximo entre o que você tiver lá no desenho, você tem os vários elementos, você pega o máximo deles. Aí depois você pega também o máximo do defasado, e o maior valor deles é a sua estatística. E no nosso caso foi 0,34. Diferenças em módulo, né? Tanto faz se é o sinal positivo ou negativo. Aí você vai, com este 0,34, né? Você tem, eu queria até ver como é que cai no formulário de vocês, mas você consegue tirar um valor crítico para isso. Você consegue comparar esse valor aqui com o detabelado. Supostamente tem uma tabela Dzinho, né, para você fazer isso, com n igual a 10 e os 5% de significância. Então, eu precisaria saber de vocês, se vocês puderem me mandar a tabela, se é que tem a tabela, como que seria, porque daí cai exatamente nesse caso aqui. Se você fizer isso automático, você vai perceber que vai vir, né, um p-valor também, né? Se você fizer, se o exercício te der de forma automática, vai vir um p-valor. Como a gente já discutiu, esse p-valor aqui é 15%. 5 é o meu nível de significância, então eu não rejeito H0. O que eu quero dizer, né? Os dados, né, nesse caso, eles pertencem, né? Eu posso afirmar que eles pertencem a uma distribuição, no caso normal. O teste, quando eu rejeito o teste de aderência, nesse caso aqui, eu vou afirmar que as coisas são diferentes, mas nesse caso não dá para afirmar isso. Então, não dá para dizer que os dados que eu tenho não sejam normais. É assim que você conduz um teste KS. Agora, eu preciso de mais insumos de vocês sobre o que caiu disso. Se vocês puderem me mandar no e-mail, a gente vai sempre incorporando no material, mas é assim que você resolve. Você vai pegar a sua amostra, de novo, pega a sua amostra, ordena ela em ordem crescente. Você tem 10 elementos, você vai dividir cada um pelo número que você tem, então 1 para 10, 2 para 10, 3 para 10, ou o número que for. Esse é o seu observado. O esperado é você padronizar isso, se for uma distribuição normal, ou se for uma outra distribuição, você também vai chegar nesse valor pela outra distribuição, e aí você vai ter o valor da sua amostra, o valor da sua distribuição. A diferença direta, 1 para 1, vai ser o Dzinho, você vai fazer o Dzinho defasado, começando no zero, o máximo entre todas essas medidas que você calcular é o máximo da sua estatística de teste, e aí ela você vai usar para comparar com o valor crítico da tabela, e com isso você rejeita ou não o teste.
Se ele não te der a tabela, ele vai te dar um p-valor e, por exemplo, perguntar no teste, olha, a estatística de teste deu tanto e p-valor tal. Essa é a afirmativa correta? Ah, a estatística de teste deu tanto, p-valor é tal, rejeito ou não rejeito. Isso está certo, isso não está certo? Acho que vai ser assim que ele cobra. Mas de teste de Kolmogorov-Smirnov, é isso. Essa é a estratégia. Ok? Mais ou menos? Sim? Não? Muito diferente do que passaram? Comentem aí comigo, bravos guerreiros que ainda estão aqui no sábado de manhã. A tabela do D aparentemente não tem. Tá, me manda, por favor, o que tem, para a gente ver. E o que tem de exercício, porque eu só recebi esse exercício, então também estou muito... Estou adaptando para a gente botar. Manda no e-mail, por favor, manda nesses dois, ó. marum@thmestatistica.com e educacional@thmestatistica.com. Manda nos dois, com cópia para os dois, por favor. Porque daí a gente manda. Vê tudo de exercício que tiver, pergunta para o pessoal, se você puder compilar e mandar, a gente resolve ainda a tempo da prova, grava uns vídeos, acho que é importante esse tipo de coisa. Mas a estratégia é essa, eu acho que pode cair alguma coisa assim. E aí, beleza, você vai comparar isso com o valor obtido lá na sua estatística mesmo e tocar o barco. Eu gravo mais vídeos disso, tá? Falando por último, e bem rápido, mesmo, prometo. Vamos falar de coeficiente de correlação, coeficiente de Pearson. Você vai ter um conjunto de dados e você vai estar avaliando quanto eles estão correlacionados. O coeficiente que você vai ver nesse primeiro momento é para ser linear. Então, você tem um monte de dados, a variável x e a variável y. Parece que quando x aumenta, y aumenta. Há uma correlação e ela é positiva. Aumento de x, aumento de y. Depois, você tem, por exemplo, um outro caso aqui, que parece que as coisas estão até mais unidas, a dispersão aqui é menor, então você tem uma correlação mais forte, é isso que a gente vai falar. Se ela fosse perfeita, você teria uma reta que descreveria as duas. O coeficiente que mede a magnitude, a intensidade disso aqui é o coeficiente de correlação. Você tem o de Pearson, que é o caso que você está aprendendo, mas você tem vários outros, você tem o de Spearman e por aí vai. O de Pearson pode ser também negativo, né? Então, você tem aumento de x e diminuição de y. Então, o coeficiente ele varia de -1 até 1, sendo que -1 é correlação perfeitamente negativa, coeficiente igual a 1 é perfeitamente positiva, tudo lá no meio é o cenário mais real, né? Que você tem dados, você tem oscilações e tudo mais. Você mede esse coeficiente é Rzinho. É importante mostrar que quando não há correlação linear, né? Linear. Por que correlação e por que linear? Porque a gente está olhando uma reta. Então, o coeficiente de Pearson vai ser mais para uma relação entre as duas variáveis igual a x mais b, mais algum erro aleatório que você tenha no processo. Mas a forma da equação, né, é uma reta, ax mais b. Rzinho próximo a zero pode indicar que não há correlação, mas pode indicar também que não há correlação linear. Isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando, que tem claramente uma correlação parabólica, né? Você tem um vértice aqui, uma tal, com cavidade para baixo, mas o Rzinho que você está calculando vai dar próximo de zero. Não quer dizer que as variáveis estão dissociadas, só quer dizer que elas não estão associadas linearmente. Essa é a ideia. O que pode cair na sua prova disso? Como calcular o Rzinho. Na segunda prova, você vai testar o modelo e tudo mais. Mas agora, já que é o coeficiente de correlação, que é o que cai, como calcular ele? Você tem vários valores de x, aí você vai tirar a média deles, vai dividir pelo n, vai fazer uma série de contas e vai chegar no SXX, que eu vou chamar aqui de soma x em x, né? Você vai ter análogo para o y, e você vai ter análogo para o x e y. Então, você vai somar tudo que é x, somar tudo que é y, dividir por n, e ainda vai... Esse termo aqui vai ser a subtração de uma outra somatória que você fez, que era x vezes y. Cada xzinho com seu yzinho ali, dentro de uma somatória. Esse vai ser a soma de x e y. O rzinho, bem tranquilo, é essa de x e y dividido pela raiz do xx vezes o yy. Como que eu faço? Como que eu faço daqui? Olha, a gente fez um exemplo e a gente segue com ele até o final da apostila. Acho que esse é o melhor exemplo. Vai estar nos vídeos assim também. Os últimos vídeos do curso, mas
Eu até recomendo, se você for ver os vídeos do curso, vai ter horas que cai ali, aqui, ó, regressão linear, correlação e regressão linear. É mais essa aula 34. Depois, quando virar nova para regressão linear, é outra coisa, é a sua terceira prova. Então, você tem x, ó, vários pontos, você tem y, vários pontos. Como é que eu vou fazer para calcular o SXX e o SYY? Ó, calculo o quadrado do x, o quadrado do y, a multiplicação dos dois. Você vai precisar usar tudo isso. Monta essa tabelinha lá na hora, faz já uns somatórios, que são importantes, usa as equações que eu te passei, você vai ter o Rzinho calculado. O Rzinho deu 0,917. É quase 1, é muito grande. O que quer dizer isso? Quer dizer que o x está associado positivamente com o y, o aumento, o y está associado positivamente com o x, quando aumenta x, aumenta y. E essa correlação é muito forte, porque o máximo que ela pode ter é 1, né? E ela está em 0,9. Se eu fizesse o gráfico, se você quiser, você faz o gráfico disso aqui, você vai ver que quando você bota 0, 0 no x, 3 no y, 1 no x, 4 no y, 2 no x, 7 no y, por aí vai, você vai ter uma correlação, uma tendência, mais ou menos como esse gráfico que eu tinha mostrado para vocês, chama gráfico de dispersão. Você tem uma tendência assim, ó, ou até mais próxima da reta aqui, sabe? De existir uma reta imaginária perfeita que liga x e y. De correlação linear, eu acredito que para a primeira prova é isso. O que mais eu posso te passar neste momento que pode cair? Você tem como... Deixa eu ver aqui. Você tem A e Bzinho. Confirmam se vai cair. Se eu acho que não vai cair, mas vocês podem me mandar mensagem caso caia, mandando e-mail. Mas tem talvez um intervalo de confiança desse Rzinho. Acho que isso aqui é legal também. Deixa eu ver se tem aqui. Tem como, aqui, ó, tem como testar esse parâmetro. O Rzinho, ele é um estimador do parâmetro ρ, que é a verdadeira correlação. E aí você tem como, né, com seu número de elementos e com o Rzinho calculado, calcular uma estatística T de teste amostral e uma T crítica. E aí você conclui, né, se o ρ é diferente de zero, há uma associação entre as duas variáveis. Se o ρ é igual a zero, não dá para dizer que há uma correlação entre as duas variáveis. Essa é a ideia. É bem tranquilo. Você precisa saber calcular o Rzinho, precisa saber o N, e ter estudo antes de tudo. Aí a gente usa no mesmo exemplo, o mesmíssimo exemplo, o mesmo SXX, o mesmo SYY e tudo mais. E a gente faz aqui, acho que esse é o teste do B. Aí é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não. Da sua P2, correlação é isso. Eu falei realmente que ia ser rápido, porque eu realmente acho que é fazer exercício, anotar bem no seu formulário e fazer, ó, o teste T aqui, ó, aplicado, o teste do Rzinho, que no parâmetro chama ρ, ó, você usa o Rzinho 0,917, você tinha N elementos, acho que era 5, né? Era 5 ou era 6? Não lembro, deixa eu ver. Aqui é os dois, então você tinha 7 elementos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aí. Vai entrar 5 aqui, 1 menos o Rzinho ao quadrado, tal, T amostral deu 5,14. T crítico é 2,57, passou da região de rejeição, rejeito H0. Ou seja, o nível de 5% de significância. Aqui a gente botou a reta significativa, mas também dá para dizer que a associação entre os dois, existe associação entre os dois, né? Mais ou menos assim. Eu sei que eu passei super rápido para o coeficiente de correlação, mas dúvidas? Último tema do nosso Fuja aqui de sábado de manhã, Bravos Guerreiros, que ainda estão comigo. Dúvidas? Esse arquivo com questões da prova antiga será disponibilizado? Este arquivo aqui, ele está em produção. Ele até tem aqui, está escrito questões, né? Da prova do ano passado. Mas, eu preciso conferir isso aqui. E até gostaria, se vocês pudessem me enviar mais questões para a gente resolver a tempo da quinta-feira. Eu vou disponibilizar quando ele estiver prontinho. Então, entre terça e quarta deve estar saindo. Segunda a gente vai estar fazendo ele, né? Conferindo e tal. E aqui só tem a P2 do último ano. Então, se vocês tiverem mais questões, passa para a gente que eu até completo aqui, tá? A ideia é fazer o próximo Fuja só baseado nisso aqui, nos temas que caem na sua prova, baseado
últimas provas que vocês tiveram. Aí esse vai ser presencial mesmo, um dia antes da prova, não vai dar tempo de passar conceito. Show? No mais é isso. Se você está assistindo isso pelo vídeo, deixa suas dúvidas, manda uma mensagem para a gente, bota aqui no próprio YouTube ou no e-mail, e a gente está aí para ajudar da melhor maneira, tá bom? Foi um prazer aí. Deixa eu parar a gravação. Valeu.